pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje. Hoje a gente acabou encerrando todo o conteúdo que a gente precisava ver desse capítulo, toda a parte teórica, certo? E as atividades também eu já passei para vocês. A nossa aula de hoje ela vai ser uma aula de correção. A gente vai concluir o capítulo, revisar a partir da correção das atividades, certo? Pois vamos lá. Primeira atividade que a gente vai começar fazendo essa correção é a atividade da página 45. Vamos lá. Um violento terremoto de 8,9 graus na escala Richter, com o epicentro a cerca de 400 km de Tóquio, causou uma onda gigante com cerca de 10 metros, que atingiu, em março de 2011, o nordeste do Japão, Sendai, na região de Miyagi. Foi uma das cidades mais atingidas, tendo o aeroporto sido invadido por uma enorme quantidade de lama com 4 metros de altura. O movimento de que a estrutura rochosa que se encontra abaixo do assoalho dos oceanos provocou esse maremoto. Aí a pergunta é: o movimento de que estrutura rochosa que se encontra abaixo do assoalho dos oceanos provocou esse maremoto no Japão? Essa é a pergunta. E a resposta é o movimento das placas tectônicas. São as placas tectônicas, esses assoalhos rochosos que estão embaixo do Japão, que se movimentaram e causaram esse maremoto, certo? Segunda, identifique pelas características citadas a seguir a camada interna da Terra. Então, vamos lá. Primeiro, é a camada mais interna do planeta. Inicia a 2.900 km de profundidade, indo até o centro da Terra, a 6.370 km. É formado principalmente pelos metais ferro e níquel, que são submetidos a uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. De qual nós estamos falando? Que camada é essa mais interna? Núcleo, muito bem, núcleo. 2. É a camada mais externa, também mais fina. No fundo dos mares e oceanos varia de 5 a 10 km de espessura, mas ela pode ter 25 a 90 km nas zonas continentais, onde se encontram as grandes cadeias montanhosas. Crosta, né? Aquela lá que ela é profunda, mas ela não é tanto como o núcleo, ela fica ali aquele intermediário, né? A crosta. E a outra é a camada intermediária da Terra. Ela se inicia abaixo da crosta. Na verdade, desculpe. Na verdade é o contrário, eu confundi aqui. A crosta ela é a camada que a gente se encontra, na verdade. Ela é onde estamos, a crosta é essa parte superior, né? Acima. Desculpa a confusão. Mas vamos ver. É a camada intermediária da Terra. Ela se inicia abaixo da crosta e vai até 2.900 km de profundidade. Apresenta temperaturas elevadíssimas. É porque eu fiz uma confusão porque eu pensei que ia seguir a ordem. Mas é assim: núcleo, manto e crosta. Certo? Núcleo, manto e crosta. Núcleo, manto e crosta. Sempre essa divisão. Lembra do ovo cozinhado que a gente falou? Pronto, é como se fosse aquilo ali. Segunda, analise a imagem a seguir e elabore uma explicação sobre a deriva continental até a formação dos continentes atuais. Vamos lá, Pangeia, né? Isso é Pangeia, vamos lá. Há mais de 200 milhões de anos, a Terra apresentava um único continente, a Pangeia. Mas, com o movimento das placas tectônicas, esse continente foi se separando e tomando rumos diferentes. Por isso, olhando o mapa, temos a impressão de que a África e a América do Sul se encaixam perfeitamente. A descoberta de alguns fósseis da mesma espécie também fortalece a ideia de existência desse único bloco de terra. Olha aí como é que ele acha que seria. Baseando-se no que foi estudado ao longo do capítulo, analise se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Letra A. Há mais de 200 milhões de anos, os continentes estavam todos juntos, formando uma única massa, denominada de Pangeia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Letra B. O núcleo interno da Terra é formado de minerais líquidos, especificamente o ferro e o níquel. Verdadeiro ou falso? O núcleo da Terra, viu? É formado de minerais líquidos.
falsa. Daqui a alguns milhares de anos, os continentes terão uma forma diferente de que apresentam hoje. Isso se deve ao movimento do magma e, consequentemente, das placas tectônicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente viu que os continentes eles vão estar sempre se variando por conta do movimento das placas tectônicas. Letra D. A litosfera é a camada mais sólida da Terra. Essa região é formada pela crosta e pela parte inferior do manto. A litosfera é a camada mais sólida. Não, é falsa. A litosfera é ali onde sobrevoa as placas tectônicas. Então não é a área mais firme da Terra, não. Tá errado. Quinta. Pense na seguinte afirmação. O homem consegue explorar o espaço, descobrir outros planetas e até pisou na Lua, mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explique essa afirmação. Vamos lá. Explicação sugerida. O interior da Terra apresenta um sério problema que compromete seu estudo. Ao nos aproximarmos do núcleo, a temperatura aumenta drasticamente, o que torna difícil a exploração dessa parte do nosso planeta. O calor faz com que iniba a passagem do homem e a entrada dele no núcleo da Terra, diferentemente do espaço, né? Claro que se eles forem se aproximar do Sol também, eles quiserem estudar o Sol, vai ser impossível. Mas outras partes que têm uma temperatura menor, que é suportável e que dá para adaptar equipamentos, se torna mais fácil de explorar do que você entrar no núcleo da Terra, que até hoje não existe nenhum equipamento que resista ao calor, né? Sexta. Observe o mapa a seguir. O Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. Essa localização explica o fator de nosso país não apresentar atualmente vulcões ativos e de terremotos serem relativamente raros e fracos por aqui. Explique com detalhes. Aí aqui você vai dizer se sim, se você concorda ou se você não concorda. Explicação sugerida. Sim, o fato do Brasil não se encontrar nos limites ou nas bordas das placas tectônicas faz com que esteja menos vulnerável a instabilidades. A resposta é essa. Sétima. As erupções vulcânicas, como as que ocorreram no Chile em 2015, não causam apenas a morte e a destruição. Elas também podem provocar diferentes consequências indiretas, ambientais, econômicas, culturais. Explique. Letra A. Por que os vulcões têm contribuído para a fertilidade do solo em suas intermediações? Por quê? Com o tempo, as cinzas se depositam no solo e o enriquecem com minerais. Com o tempo, isso vai ser benéfico para o solo se tornar mais fértil. Letra B. Por que a atividade vulcânica pode reduzir a temperatura média da Terra por um determinado tempo? Lembra daquela que eles liberam uma nuvem de fumaça bem preta, que ali acaba tampando os raios solares? Pois é, como tampa todo o calor, toda a entrada de calor naquele local, se torna muito frio, né? Porque o calor não vai estar passando, vai estar só juntando frio. O que ele vai dizer? Porque quando a erupção, além do magma, uma grande quantidade de cinzas é liberada. Essas partículas se concentram na atmosfera e bloqueiam parte da entrada da luz solar. Certo? Vamos ver agora outra atividadezinha aí, as questões de vestibular, página 47. Vamos lá que ela é só marcar, né? Tem que ficar bem ligadinho para ver. Ciência no vestibular. UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Primeira questão. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de 3 importantes camadas internas na Terra: a litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo? Você vai colocar se está verdadeiro ou se está falso. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e comporta com maior fluido que se move lentamente. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O manto. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se move lentamente. Onde é que as placas estão? As placas tectônicas nesse fluido, por isso que elas se movimentam, porque o magma ele é algo fluido. Fluido quer
quer dizer aquoso, algo que você pode derreter. Então, verdade, sim, é justamente isso. O manto que envolve todo o núcleo terrestre, ele é fluido, ele tem essa aparência líquida, para poder essas placas tectônicas se moverem por cima dele e ir se movimentando, né? Vamos lá a outra. A crosta oceânica é uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Não, tá errado, né? Isso está totalmente errado, não tem granito. A gente viu que as rochas dessas placas tectônicas, em sua maior parte, elas são formadas por rochas magmáticas, então tá errado. Outra, sobre a litosfera, existe uma camada de rochas menos rígidas, conhecida como astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade, sobre a qual flutuam as placas litosféricas. E aí? Vocês não ouviram falar nesse atenosfera, né? Mas é verdade, tá certo. Realmente, existe essa que são mais fluidas, como eu disse. Quando vocês virem na questão uma camada fluida que se move blocos sobre ela, tá correto. A gente tá falando sim do manto, então tá correto sim. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Alumínio, preste atenção. Alumínio. Essa camada que produz o campo magnético do planeta apresenta elevadas temperaturas. Errou no alumínio. A gente viu que é ferro. Ferro e alumínio são duas coisas diferentes, não é isso? Então ela está errada. Última. A litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por corrente de convecção que formam um manto, sim, né? Como, novamente, movimento. Quando você tem placa tectônica e movimento, está correto, corretíssimo. Certo? Então, a resposta correta, letra B. Segunda, leia o fragmento do texto a seguir. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar nu sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e de ser desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. Pronto, aqui ele fala que a partir da percepção dele, ele entende que a Terra, ela não é dura por dentro, ela não é um blocão duro. Lá dentro dela tem algo fluido que permite essa movimentação da litosfera. Algo que ele fala que até se ele pulasse lá dentro, ele iria conseguir nadar. A gente sabe que não, porque é quente. Mas ele está correto, é realmente fluido. Sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar que, letra A, a crosta é uma camada única constituída de uma placa tectônica e dividida em duas seções. Uma única é só uma placa tectônica? A litosfera é a camada mais densa e se mantém em movimento devido às correntes conectivas. Mais densa a litosfera? Se as placas flutuam em cima dela, é denso? Não é, né? É mais fluido. Letra C. As camadas da Terra são separadas umas das outras por áreas denominadas de descontinuidades. Descontinuidades são as fronteiras entre as placas tectônicas. É aquela linhazinha ali de separação, entendeu? São descontinuidades, está correto. É aquela separação entre as placas tectônicas. É porque, infelizmente, essas questões, eles cobram demais de vocês. Por isso que vocês sabem que, na correção, eu não exijo tanto que vocês acertem. Por quê? Na minha opinião, eu não acho necessário eles colocarem questões de vestibular para vocês, porque tem uma linguagem totalmente diferente do que a gente aprende no próprio livro. Porque se você for procurar isso aí no livro, não vai ter, né? Então, a gente não segue esse roteiro. Por isso que eu não cobro tanto. Não se preocupem, entendeu? Façam o que vocês acharem que sabem fazer. E aqui a gente resolve junto e vai trocando informações. Eu vou explicando esses termos difíceis que eles cobram. E dá tudo certo. Não se preocupem. Não precisa ficar
preocupada em não entender ou ler uma questão e você não sabe resolver, essa daqui, essa ciência no vestibular, não é importante para vocês. A gente faz porque a gente precisa seguir o cronograma do livro, mas isso aqui vocês sabem que eu super sou tranquila com essas questões, não existe que vocês acertem e a gente resolve junto. Mas vamos lá. Letra D. Ela é formada por camadas alternadas de densidades semelhantes que diminuem da superfície para o centro. Tá errado, não são camadas alternadas, são camadas únicas. O núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior. O seu material é o magma. Realmente, ele divide-se em duas, o núcleo superior e o núcleo inferior. Mas não é magma. A gente vê que ainda ali é o ferro e o níquel juntos derretidos. Ainda não chega a ser o magma. O magma é mais para cima um pouquinho. Terceira. A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentando espessura variada. Tal camada é, vamos lá, a porção sólida da Terra. Camada mais ou menos rígida, nem é tão firme, nem é tão líquida. Ela é mais ou menos para poder as placas tectônicas flutuarem em cima dela. Estamos falando da litosfera. A troposfera já é a superior à Terra. Vocês sabem que a troposfera já é na nossa camada de ozônio lá. Já é outra coisa, não tem nada a ver com o solo, né? O vulcanismo é um dos processos de dinâmica terrestre que sempre encantaram e amedrontaram a humanidade. Existem diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para próximo da superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, vamos lá, letra A, é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelos que nós conhecemos atualmente. Traz a atmosfera material nos estados líquidos e gasosos, tendo em vista que originam-se todas as camadas internas da Terra. Letra D. Ocorre quando a abertura da crosta alivia uma pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças no seu estado físico? Sim. Com a abertura entre as placas tectônicas, é justamente o que gera o magma do vulcão, libera o magma do vulcão, né? Então, esse magma é liberado. Realmente é isso. Letra E. É o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e lançamento de materiais fluidos. Não, tá errado. Ó, minha gente, a gente parou aqui na quarta questão. Indo pra quinta. Por que eu vou parar hoje? Eu não vou corrigir tudo. Eu até falei pra vocês que era aula de correção, mas eu não vou corrigir tudo hoje. Eu vou deixar pra próxima aula, porque olhando aqui, eu tô vendo que nossa aula tá em 19 minutos. A aula ela não pode ser muito grande, porque dá problema no YouTube, dá problema para postar. Aí sempre as aulas tem que ser mais ou menos, entendeu? Ela tem que ser bem menos. Inclusive aqui estou eu tendo que gravar a continuação, porque o meu celular simplesmente parou pela quantidade de horas que eu já tinha gravado, de minutos, né? Ele parou e eu vou ter que dar continuidade aqui no que eu estava falando. Pronto. Então não pode ser muito longo, por isso que a gente vai deixar para a próxima aula. Eu vou pegar mais um tempinho, vou fazer a correção e a gente entra no nosso novo capítulo, certo? Mas como eu disse, não se preocupem com essa atividade de ciência no vestibular, porque eu não sei de onde eles tiraram a ideia de querer colocar questões de vestibular para vocês. Mas como a gente precisa cumprir com o que pede, né, a norma direitinho, a gente precisa passar todos os conteúdos e todas as atividades que estão ali na nossa grade curricular. Então, infelizmente, a gente vai ter que ver essas atividades, nem que sejam dessa forma, certo? Então, é isso, ó. O que a gente vai fazer hoje? O que vocês têm de atividade? Vocês vão desenhar para mim a Terra, destacando as suas estruturas internas, certo? Vocês vão fazer um desenho bem bonito, destacando essas estruturas internas da Terra. Então, é isso. Beijo, fiquem com Deus e tchau.